Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Obadias, só tem um capítulo, né? Alguns falam um capítulo, outros não. Seria o capítulo 1, versículo 14, versículo 15 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. E ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos deste exército, dos filhos de Israel, possuirão os cananeus até Zaferate, Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Nós temos aprendido, desde o início da leitura, que essa história, essa briga antiga de irmãos, Jacó e Esaú, de Esaú vem essa nação, Edom, e infelizmente isso foi se agravando, ódios cultivados, raiva, ressentimento, falta de perdão, e irmãos se tornando grandes inimigos, violência, morte, ultraje, todo tipo de decadência. Dois irmãos, criados, nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, que chegaram a essa condição. E embora isso esteja lá no passado, a palavra de Deus preservou essa mensagem, porque ela é um exemplo de algo que corresponde à nossa natureza humana. Todos nós temos um Esaú dentro de nós, todos nós temos uma natureza de Edom dentro de nós, brigando com a nova natureza que Deus coloca em nós, que é uma natureza voltada para a palavra, voltada para as coisas espirituais, para o reino de Deus. E Edom é aquele que quer comer o prato de manjares, quer caçar, quer casar com qualquer mulher, quer viver do seu jeito, não importa se o seu pai Isaac, sua irmã Rebeca gostem ou não, não importa se Deus diz sim ou não. É o Esaú que confia no seu braço, a sua habilidade, o seu arco. Essa é a natureza que está sendo condenada a ser extinta. Deus não quer mais isso. Há vários juízos na palavra de Deus, nas páginas da Bíblia, mostrando quando chega num ponto, ou passa do ponto, Deus então vem com um juízo extremo e elimina. Assim foi Sodoma e Gomorra, assim foi com o dilúvio. Mas essa guerra espiritual. Quando eu estava ontem com a Esther, o João, o Natan, estávamos lá conversando com o pastor Esdras, e eu apresentei para eles, aí nós nos lembramos, a Esther lembrou primeiro da história, quando eles eram crianças, e o pai deles, o pastor Eurípides, estava plantando uma igreja pela Junta de Missões lá no Acre. E o pastor pediu que eles saíssem, os 3 meninos saíssem para distribuir folheto e convidarem crianças para o templo. A Junta construiu o templo primeiro, lá foi o contrário do que aqui. Lá comprou o terreno, construiu primeiro, depois foi evangelizar e chamar as pessoas.
Então o pastor Henrique ficou ali e falou: filhos, vão lá, convida as crianças, trazem-nos para cá, a gente vai fazer uma escolinha para eles aqui. Aí veio o Esdras e o Heber, e não veio o Tom, o menorzinho. Aí o pastor ficou preocupado. Daqui a pouco veio o Tom, agarrado com um menino. Ele sentou na frente, o pastor ali da Bíblia, né? Fazendo tipo da Bíblia. Só que o Tom não largava o bracinho do menino. E acho que o pastor começou a olhar e viu o bracinho ficando roxo, né? E horas e horas, minutos e minutos ali, aquele bracinho ali. E aí o pastor Elias falou para o filho dele, falou para o Tom, larga o braço do menino. E o Tom falou: se eu largar, pai, ele vai embora. Ele não queria vir. Eu que agarrei ele trouxe. Hoje, esse menino que ele agarrou e trouxe, que ele não soltou, que ia embora, presbítero da igreja, missionário, ajudando, trabalhando, servindo a comunidade. Essa é a nossa natureza legal. A gente não quer as coisas de Deus, a gente não quer estar na casa de Deus. A gente não quer ouvir a palavra, a gente não quer orar, a gente não quer. Mas Deus nos ama. E às vezes Ele segura pelo braço. Às vezes Ele traz, às vezes Ele usa o sofrimento, às vezes Ele usa certas situações. Que bom que Ele não solta. Porque se Ele soltar, a gente vai correr. Essa é a natureza de Deus. E aqui está essa mensagem. Lembra que toda vez que Deus vai trazer um juízo pesado, Deus avisa antes. Deus misericordiosamente avisa antecipadamente com o tempo. Então, algumas dessas pessoas podem ter prestado atenção e dito: olha, como Deus de Israel não se brinca, se Deus está dizendo que vai acontecer, eu vou sair daqui. Se teve alguém que pensou isso, que a graça tocou, saiu dali e foi embora daquela região. Porque aquela região foi conquistada pelos nabateus, aquela região lá foi tomada, e eles, como nação, talvez alguns indivíduos sobreviveram, né? Porque depois nós vamos ter Herodes, que é dessa família. A palavra grega para Edom é Idumeu, Edomita, Idumeu. E como nação eles desaparecem. E aqui, nessa parte final, né, da mensagem de Obadias, ele está mostrando que essa não é uma mensagem restrita a Edom, esse não é um julgamento só para aquela nação, mas para todas as nações. E o tempo está chegando. Vai acontecer um julgamento em que todos os povos estarão diante do Senhor, e finalmente o Senhor vai colocar o prumo da sua palavra e Ele vai dar a cada um aquilo que Ele disse aqui. Olha, como você fez, vai ser feito com você também. Então, é desesperador. Se não há misericórdia de Deus, se não há graça de Deus, eu ter que me defrontar com as consequências das minhas escolhas, das minhas ações, e ainda fazer parte de um conjunto de consequências da nação da qual eu pertenço, eu vou sofrer também como coletivo. É uma situação bastante triste e desesperadora. Mas mesmo assim, aqui há sinais da graça de Deus. Porque lá no versículo 17, Obadias diz assim: mas no monte do Senhor haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Então, esse mal que há em nós, em ações e tentações, que vai nos corrompendo, que vai nos dominando, que vai criando conflitos, uma série de problemas, né? Gera também indiferença e hostilidade. Mas aqui, o Monte de Sião, as promessas, né, que eram dadas na primeira aliança para Israel, foram herdadas, nos ensina o apóstolo Paulo, pela igreja. Então, os cristãos da igreja, se ela é hostilizada, se ela é perseguida, se ela é desprezada, maltratada, ou também, como está acontecendo nos nossos dias, principalmente aqui no Brasil, né, oportunistas fazem uso do Evangelho para se enriquecerem, né? Não estão nem aí com ética cristã, com o reino de Deus, com a honra, a dignidade da palavra de Deus, usam o vocabulário, mas suas intenções são outras, né?
essas pessoas, elas também são incluídas nesse juízo, mas no Monte Sião, que agora é a igreja, é o povo redimido por Jesus Cristo. No verdadeiro rebanho de Jesus Cristo, a salvação. Livramento é salvação. Livramento é o cuidado de Deus, é a presença dele, é a presença da sua palavra, é a presença do seu Espírito. Então, como povo de Deus que tem buscado humildemente a vontade do Senhor, os ensinos do Evangelho, a comunhão com o Espírito Santo, eles experimentam proteção. Salvação inclui livramento, salvação inclui proteção, inclui segurança. Há segurança em estar junto com o rebanho do Senhor. Não quer dizer que somos melhores do que ninguém, não quer dizer que nós somos perfeitos, que nós sabemos tudo, mas é esse rebanho falho, humano, que correria se Deus soltasse o braço, mas que, sob a graça de Deus, sob a sua influência, sob o seu trabalhar, essa resistência da natureza edomita vai diminuindo, vai se acalmar. Quantos de nós não podemos contar o nosso testemunho de uma época que a gente tinha aquele frenesi por determinadas coisas, mas já não tem. Aquilo acabou. Aquela sensação, aquela inquietação acabou, diminuiu. E é tão bom, porque agora aquela energia que estava sendo voltada naquela direção, a gente conduz para a oração, para o estudo da palavra, para estar com a igreja, participar da mesa do Senhor. As coisas são colocadas numa outra direção. E aí, então, o profeta vai falar sobre esse dia do Senhor, esse dia em que as nações serão julgadas, esse dia em que Deus vai trazer justiça sobre o mundo, pôr um ponto final na maldade, em todas as consequências de um mundo rebelde, da presença de Satanás, de todas essas coisas horrorosas que trazem para nós opressão, dor, tristeza, sofrimento, conflitos e tudo mais. Então o Senhor diz: olha, Jacó será fogo, a casa de José chama, mas a casa de Esaú para. Ou seja, aqueles que não estão desfrutando dessa proteção, dessa segurança, dessa salvação que veio de Sião, são pai. Como diz o Salmo 1, aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se assentam na roda dos escarnecedores, não estão com esse pessoal, são como árvores cujas raízes estão com ribeiros de água, mas não são assim os ímpios, são antes como a palha, que o vento espalha. Também essa figura de fogo e chama nos lembra a sarça, a sarça que tinha a presença do fogo, mas não se consumia. O juízo de Deus, sua graça também, santificando o seu povo, mas não o destruindo. Então Jacó, que lembra toda aquela questão do engano, da concorrência com Esaú, ele aqui, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, ele está preservado, santificado dentro desse fogo consumidor, o fogo da coluna do tabernáculo que caminhou com o povo de Deus. A figura do fogo é bastante comum nas Escrituras, representando essa presença de Deus. Não será consumido, e acenderão contra eles e os consumirão. Ninguém jamais restará, porque o Senhor falou. E aí, depois as figuras aqui do povo de Deus, do povo que retorna do cativeiro, podendo estar no seu território novamente, recuperando as suas fronteiras, tanto para norte, para sul, para leste, oeste, todas as áreas. A igreja, sem dúvida, não é levada à conquista de território, de terras, mas ela é levada a conquistar para Cristo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O lema dos moráveis, Vamos buscar a recompensa do sacrifício do Cordeiro. E aí se espalharam para evangelizar, para levar missionários em várias nações. Então essa é a fronteira, os limites do povo de Deus. E aí
uma bela mensagem que encerra esse livro. Subirão salvadores ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O livro termina com essa esperança. Tanta coisa nessa pequena frase: o reino será do Senhor. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós terminamos dizendo: porque teu é o reino. Jesus, quando inicia a sua pregação, ele diz: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Onde está o Senhor Jesus? O seu Espírito está o reino. Depois, quando o Senhor volta aos céus e o Espírito fica com a igreja, onde está a igreja do Senhor? Ali está o reino. Ali está a expressão do reino de Deus, o anúncio do reino de Deus, o sinal do reino de Deus. O reino será do Senhor. O Senhor finalmente colocará todas as coisas em ordem, restaurará todas as coisas, e com a sua autoridade e o seu poder, finalmente essa natureza rebelde, decaída, hostil, bélica, briguenta, será completamente eliminada, completamente extinta. Então nós viveremos a alegria do reino do Senhor. Esse versículo 21 ali: subirão salvadores ao monte de Sião. Alguns interpretam que com Zorobabel, um dos últimos governadores na volta do exílio dos judeus, e com os macabeus, que também lutaram, contra um dos generais de Alexandre o Grande, o povo foi salvo, desses dominadores. Pode até ser, mas com eles não se consuma, não se conclui, não se completa a verdadeira libertação. Até porque durou muito pouco. Depois da dominação dos gregos vieram os romanos. E as resistências dos zelotes, dos essênios e de outros, não durou muito tempo, até que no ano 70 os romanos destruíram tudo. Destruíram Jerusalém, fizeram ali um grande morticídio, e depois, em 1948, é que se instala o Estado de Israel. Mas vejam que ainda assim não tem paz, é sempre uma luta, sempre uma guerra. Na verdade, quem é que vai salvar no Monte Sião, quem vai concluir esse livramento, é a parte final do versículo. Quando o reino for completamente, não de um humano, de um líder político, de um guerreiro, mas do Senhor. Quando o Senhor sentar-se gloriosamente sobre o domínio de todas as coisas, como diz o Salmo, ele colocar sobre os pés do Senhor Jesus todos os seus inimigos. Então, este é o verdadeiro Salvador. Os mormons dizem que os salvadores que se referem aqui no versículo 21 são aqueles que ajudam a construir os templos, os batistérios, que financiam, que apoiam as missões. No caso da igreja mormon, porque para eles, esses templos, por exemplo, aqui tem uma capela, não é um templo. Templo mormon são poucos que tem. E nesses templos mormon eles fazem as cerimônias do selamento do casamento, do batismo dos mortos, dos antepassados. Então eles entendem que, como eles não sabiam, não podiam escolher, eles podem salvá-los por meio do batismo dos mortos. Então eles entendem que esses salvadores são esses mormons piedosos, que fazem de tudo para levar essa mensagem, que acreditam eles ser a mensagem de salvação. Nós queremos, que a mensagem de salvação é o Evangelho. É anunciar que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou, e essa dívida está paga. E nós podemos ter essa gratidão, alegria e esperança. A acusação de Satanás de que somos derrotados, somos culpados, somos isso e aquilo, nós podemos responder. Mas Jesus disse na cruz: está pago, está consumado. Quem fala a verdade? Jesus ou você, Satanás? Mas a nossa consciência, ela é aguilhoada, ela é atormentada por essa coisa da culpa, por essa coisa do pecado. Mas nós somos chamados a crer que o reino de Cristo, que a conta já foi saldada, que a salvação é real, verdadeira, não é paga em prestações, não está incompleta, mas é um ato do Senhor Jesus Cristo. Mas
é evidente, né, que a fidelidade dos cristãos, a fidelidade dos discípulos de Jesus em levar a mensagem do Evangelho, em apoiar o trabalho missionário, em estar servindo a causa de Cristo conforme o chamado, a vocação que Deus deu a cada um, também os coloca ao lado do Salvador, como pessoas que estão ali, não dormindo, não apáticas, não indiferentes, mas atuantes, servindo o Senhor. Até porque o Senhor disse, na seara é grande, todos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então, nós somos chamados também a servir o Senhor. Paulo vai falar sobre isso. Como é que vão ouvir se não há quem prega? E como é que vai ter alguém para pregar se não foi enviado? Então Deus usa meios. O Salvador usa meios. E um desses meios é o testemunho dos seus filhos, das suas filhas. Há uma descrição de um escritor chamado Paulo, que diz assim: os outros são, em primeiro lugar, acima de tudo, competidores, tramando como qualquer competidor, cavando buracos, preparando emboscadas, torcendo para que venham a tropeçar e cair. Os trunfos que ajudam os vencedores a superar a concorrência e emergir triunfantes da batalha impiedosa são de muitos tipos, variando da autoconfiança ruidosa à humilde autoaniquilação. E, no entanto, independentes do estratagema empregado, dos trunfos dos sobreviventes e das deficiências dos perdedores, a história da sobrevivência tende a se desenvolver da mesma e monótona maneira. Se você não for mais duro e menos escrupuloso do que os outros, será aniquilado por eles, com ou sem remorso. Estamos de volta à triste verdade do mundo darwiniano. É o mais apto, invariavelmente, que sobrevive, ou melhor, a sobrevivência é a derradeira prova de ganância e de aptidão. Uma descrição de uma sociedade que passa por cima de tudo, de todos, para conquistar, para ter, para alcançar reconhecimento, fama, bens, poder, influência, posse, autoridade, para durar um tempo e depois ser subjugado, superado por outro, e fica essa corrida em cima. Quão diferente é o reino de Deus. Jesus diz: o reino de Deus entre vós não será assim, do domínio, da truculência, da violência, do constrangimento, mas o maior servirá. O último será o primeiro. Então essa violência de Edom, ela não tem paralelo nas atitudes dos cristãos. Os resgatados do Senhor são levados a usar as armas da luz, não retribuir com o mal. Assisti um filme muito tocante, uma história verídica de um casal de cristãos na época da Segunda Guerra Mundial, e preso várias vezes porque estavam salvando os judeus, escondendo, ajudando-os a fugir, e foram denunciados, quase fuzilados, mas Deus usou amigos, Deus usou algumas situações que os libertou esse casal. Mas um dia chegou na casa de um amigo, um nazista, um soldado croata, serviu no exército nazista, e eles descobriram que esse soldado tinha fuzilado a família, toda a família da esposa desse casal cristão. E o esposo, continuando o seu trabalho de evangelização, continuando o seu trabalho de, inclusive, ajudar pessoas, soldados do exército nazista que queriam abandonar, os soldados croatas estavam servindo no exército nazista, queriam abandonar aquele trabalho, aquela situação, eles também ajudavam. E este esposo, quando soube que aquele camarada tinha fuzilado toda a família da esposa, não foi lá falar com ele. E o cara estava bebendo para pagar o peso da consciência por tudo aquele assassinato. Ele então
vai lá, conversa com ele e fala sobre Deus, e diz, cara, não existe Deus. Ele falou assim, eu vou provar para você que existe Deus. Levou ele na casa dele e falou assim, minha esposa está dormindo ali no quarto, eu vou até ela e vou dizer que está aqui na sala o homem que fuzilou e matou toda a família dela. E ela vai vir até você, não vai falar uma palavra de ódio. E ele vai abraçar você. E ele disse, não, isso não acontece, isso não existe. Vocês são judeus? Ele disse, não somos cristãos, não somos judeus, somos cristãos. E Deus está me usando para falar dele para você. Salvar você desse ódio, dessa culpa, desse ódio que está te levando ao consumo de álcool e ao desespero. E ele fica ali na sala, no sofá, incomodado, inquieto. O esposo vai até a cama, acorda a esposa e fala, querido, está na sala o nazista que fuzilou toda a sua família. Ela olha para ele, se levanta, abre a porta do quarto, vai até a sala, olha para aquele homem vidrado, ela abraça, fala do perdão de Cristo e dá um beijo no rosto. E aquele homem enorme, que tinha o apelido de açougueiro, desaba. Chora, prantos. Deus toca no coração daquele homem e ele passa a ser um colaborador para ajudar outros a fugir, para ajudar outros a desertarem do exército nazista. Deus usou o amor daquela mulher, o sofrimento daquela mulher, para salvar aquele homem que estava agarrado à natureza, ao conflito, ao ódio, à maldade dessa natureza representada por ele. Quem pode salvar pessoas nessas condições? Quem pode salvar pessoas nas condições mais miseráveis que a gente encontra? Os corações mais duros, mais insensíveis, mais apáticos. Quando você abre a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, a carta que nós já estudamos diz: não seja como Esaú, que por um prato de lentilhas entregou o direito de sua família. Então, meus irmãos e irmãs, todos os dias que nós vivemos nesse período complicado, nós somos tentados a nos comportar como Esaú. E a palavra de Deus é bem clara: não seja como Esaú, que depois de ter perdido o seu direito, com muitas lágrimas, quis recuperar, mas não conseguiu. Então, nós estamos terminando esse pequeno livro que talvez, se é pouco lido, tem gente talvez na igreja que nunca leu uma vez, nem sabe por que está aqui. Mas é um livro que deveríamos ler pelo menos uma vez por mês. Nos olhar nesse espelho e ver se nós estamos olhando com o rosto de Jacó, perdoado e redimido, ou se nós estamos com a cara de Paulo, a cara sem vergonha de Esaú, olhando para esse texto, vez após vez, mês após mês, sem transformação, sem arrependimento, sem mudança. Apenas o mesmo Esaú de sempre, o mesmo Edom de sempre, se aproximando cada vez mais do julgamento do Senhor. Que Deus nos dê a graça de nós termos a alegria de sermos como Jacó. A alegria de estarmos sob o governo do reino de Deus, do reino daquele que nos ama e que tem cuidado de nós. Que nós não sejamos aquelas marionetes, aqueles bonequinhos que têm cordas. A gente acha que está livre, mas tem alguém com as cordas nos manipulando, porque ele sabe da nossa natureza. Tem um filósofo que ele diz: eu sou como todo mundo, só que eu enxergo as cordas que estão me manipulando. Grande coisa, né? Você enxergar as cordas e não poder sair delas. O poder de Jesus, o poder da sua graça rompe essas coisas. Nós não precisamos ser governados por essa natureza. Nós não precisamos ser manipulados por aquele que instalou esse programa, fez o download desse programa na natureza humana.
Jesus não vem apenas com um antivírus, né? Jesus tira realmente essa programação e coloca em nós uma nova natureza. Quem é nascido do Espírito não vive sob o domínio da carne. Que maravilha que foi Deus quem disse aos nossos pais, Adão e Eva: porém inimizade entre ti e a sua descendência, entre a descendência da mulher e a sua descendência. Se Deus não intervém, se Deus não fica do nosso lado e começa ali a atuar, nós estaremos entregues, completamente entregues. Mas Ele interviu, nos pega pelo braço, nos fala o coração, como lemos no livro de Oséias, e nos livra de todas essas artimanhas. Que Deus abençoe esse pequeno livro de Obadias, seja teu companheiro, te acompanhe na jornada da vida cristã, e você tenha a alegria de poder compartilhar essa mensagem com outras pessoas também. Obadias, que significa